Meu boa tarde a todos. Agradeço esse convite para estar junto com vocês nessa tarde, para homenagear o doutor José Aldemir de Oliveira. Saúdo ao doutor Esteban Celedon, a Paola Verre, a Rita Barbosa, agora a doutora Ana Foni Alessandre Carlos, né, que eu tenho até o livro dela, que o José Aldemir pediu que eu lesse. E as demais pessoas ouvintes neste espaço que estamos para congraçarmos o prazer de saber um pouco sobre o estudioso, o geógrafo e o cronista que coube a mim apresentar. Creio que tudo já foi dito sobre o dileto professor, mas ainda direi mais. Ele era apaixonado pela literatura, por isso me sequestrou para a geografia humana nos textos de Milton Atum. Isso muito me honrou, muito. E não foi à toa que elaborou com a alma de poeta esse livro tão apaixonante para falar da Manaus doce e dura. Mas aqui só falarei das crônicas do José Aldemir, com a permissão de vocês, tá? Então, boa tarde. E eu vou falar das crônicas do primeiro livro, Crônicas de Manaus, que é a primeira obra dele, que eu tive a honra de ganhar num sorteio lá da UFAM, num dia de palestra que ele estava apresentando lá. Então, o cronista José Aldemir de Oliveira foi professor e geógrafo da Universidade Federal do Amazonas e, nos passeios matinais pela cidade, passa a ser o andante que observa, com olhar demorado, as transformações sofridas que a cidade padece. Quando menino, nascido no interior, arrojou-se de coragem e chegou à capital, imbuído de sonhos e desejos de trabalhar pelo coletivo. E foi amadurecendo o desejo até consagrar-se professor. Hoje, tem a sabedoria reconhecida e o respeito conquistado na área em que atuou. As crônicas são observações que o geógrafo, cheio de sensibilidade e amor pela cidade, carrega da pena para dizer das dores, dos dissabores, dos sentimentos acabrunhados, quando pousa os olhos no visitado, dos casarões, das praças, das pessoas, no poder público, e confere indisposto o eterno movimento rotativo de destruição que o moderno faz com o antigo. Percebeu as rotas pinturas e descaracterizar o patrimônio, que um dia foi e dá espaço para a ruína, que tudo destrói, ou a transformação do ontem para o hoje modernoso e joga no esquecimento que um dia foi esplendor. Como está escrito na obra que respalda toda a minha pesquisa, Manaus, de 1920 a 1967, a cidade doce e dura em excesso. Os pobres da cidade não eram considerados. A cidade era sempre apresentada em largo cenário, onde só a elite tinha rosto e destacava. E soubemos, ao ler as crônicas, que para esse escritor o que interessava era a relação entre a cidade e o cotidiano. Como disse ontem o professor Dr. Odenildo, o Zé foi o maestro das miudezas. Então, vamos a essas poucas miudezas que ele apresenta. Crônicas de Manaus é uma obra carregada de lugares, de gente e de amores que José Aldemir redesenha no panorama geográfico e social de forma confessional. As agruras percebidas nos passeios que fez pela cidade de Manaus. Ao lançar olhos nos espaços e nas pessoas, ele constatou que o movimento de destruição está cadastrado na memória, desde que o capitalismo exerceu sobre a cidade com a implantação do parque industrial denominado Zona Franca. Para o autor, olhar e analisar esses espaços foi como um fetiche que se sobrepõe à imaginação artística pelo olhar do geógrafo, que, assombrado, talvez, pela ambivalência da existência do mito existente com a era capitalista, que a tudo transforma, que a tudo destrói. A malfadada destruição do passado está configurada nessa arquitetura que a modernização industrial trouxe como submissão do trabalho desenvolvimentista,
reforçando no poder de classes novos modelos para essa nova forma de viver. Nessas crônicas se verá a tristeza do andarilho narrador, que nessa vinculação da urbanidade textual vai se revelando nesses paradoxos que o racionalismo capitalista e desumano alcançou ao alienar a cultura do povo sem deixar de excluir os pobres para os lugares mais inóspitos da periferia. E a cidade passa pela admiração, pela preocupação, pela perplexidade, que me motivou profundamente a perceber o ressentimento que os passeios trouxeram ao ilustre escritor. E isso não é tudo. Até no tratamento lexicográfico, quando ele usa termos não usuais para nomear as pessoas, o autor encontra uma significação para outra e o faz por meio de saltos imperceptíveis, com o princípio de se aproximar da significação de modo hábil, que a derivação parece ocorrer como num fluxo contínuo de significações, desde as desigualdades sociais, que são desigualdades espaciais, porque derivam do lugar onde as pessoas se encontram. A esse respeito, não entraremos no mérito da análise, porém, digo que a literatura é ao mesmo tempo um amplificador e um analisador dos recursos de sentido disponível no uso da língua comum. Este autor pode-se perceber que foi estratégia para reaproximar o leitor do tempo passado e de observar como o geógrafo redesenha a cidade pela memória e de como ocupar esses espaços com pessoas e as faz caminhar por entre as sobras das sombras do passado, reviverem e permitem ser observadas pelos olhos de José. Apraz-me dizer que há nos textos um misto de entusiasmo também, melancolia e saudosismo confessado na visitação dos lugares vistos. Também a exploração das formas sociais do poder de agir no quadro da história cultural, das representações coletivas, que parece fazer referência à ideia de reconhecimento sob sua forma reflexiva. Esses sujeitos que vão aparecer nos textos de José Aldemir são agentes sociais, cujo poder no plano social é como que desnudado das circunstâncias, das incertezas, mas que se revelam em situação colocada sob o signo da luta pelo reconhecimento trazido pelas tintas deste autor. A leitura da obra Crônicas de Manaus é como abrir a caixa de Pandora pela indeterminação encontrada em cada texto. Por isso, será fácil perceber as relações da literatura com a geografia, com a história, com a sociologia e em outras perspectivas que o texto possa oferecer, mas, em especial, com a literatura, pois vamos encontrar muitas figuras de linguagem e muita filosofia no entretexto. Mas caminhei com a questão hermenêutica e, em outras, com a semiótica, dentro dessa possibilidade de análise crítica literária, para dialogar com essas possíveis pertinências textuais. É uma questão justa, e é a da localização destes textos dentro desse horizonte de investigação filosófica, e para fazer tudo isso, eu sempre me pauto na teoria do Paul Ricoeur, que ele me dá muito suporte teórico. Então, a primeira crônica que tem no texto, Crônicas de uma Cidade, publicado em 2011, e vai abrir essa caixa de textos, que é o livro, é uma queixa, né? E ele diz, abre aspas para o autor, tá? Como comunicar os acontecimentos do cotidiano que se desenvolvem no lugar específico, a cidade. Por isso, escreva estas mal traçadas linhas que, além de tudo, ainda tem um custo para juntar conversas diretas, transmitida nas páginas de jornais de Manaus e outras inéditas. Não havendo a intenção de ser a voz da cidade, há outras mais qualificadas que poderão reivindicar essa condição. Quero ser apenas uma voz na cidade, entre muitas que aqui se fazem ouvir.
Nas cidades como Manaus, a vida produz tempos contínuos, caracterizados pela pobreza de realizações resultantes das diferenças sociais que se concretizam nos lugares de trabalho, de lazer e de morar como local das práticas individuais e coletivas, das experiências materiais e religiosas e culturais. Fecho aspas para o Zé Aldemir. Neste primeiro movimento dessa cidade, já se percebe as múltiplas orientações objetivas no campo da percepção do voyeur. Esse voyeur não é aquele, né? O que eu penso como voyeur é o sujeito que tudo vê, tá? E põe em ação a imaginação, a memória, a vontade, a afetividade, a apreensão desses valores. Nas cidades de Manaus, como ele disse, a vida produz tempos contínuos, caracterizados pela pobreza de relações, resultante dessas diferenças sociais. Então, assim, essa consciência da filosofia da vontade, no cruzamento de chão necessário para a atividade reflexiva, lembra-nos uma referência muito apreciada de Paul Ricoeur, tomando de empréstimo de Hegel para se alicerçar e refletir sobre as condições humanas expressas nessa simbologia de ser em existência. Obviamente, isso está presente neste habitante das simbólicas cidades, que está referido nos contos do Aldemir. Cidade encarcerada do mal demarcado pela modernidade que Aldemir apresenta, e que está alicerçada nessa fenomenologia do espírito em Hegel e converge com Heidegger e Gadamer para uma hermenêutica da finitude. Assim, temos o texto que, não sendo objeto escrito e exclusivo dos estudos literários, reverberam em diversas hipóteses desse plano de expressão. Se há texto, há discurso. E, por ser ele, se pode aprofundar nas proposições da memória enunciativa que trazem as ideias subjacentes de acontecimentos e de situações marginais alimentados pela saudosista lembrança do passado. E, por último, está a narrativa, que equivale à diferença de como o autor conduz essa diegese, que, em princípio, tem um discurso de sentido apreensível por meio das transformações que estabelece na aparência que a cidade toma no percurso do passeio de José que grita, abro aspas para o José. Quero ser apenas uma voz na cidade entre muitas que aqui se fazem ouvir. Por isso escrevo estas mal traçadas linhas. Assim, é a maioria dos textos, cuja vocalidade é muito emergente em mostrar essa fratura social a que estão condicionados os moradores textuais. No bojo desses largos limites está a cidade que oferta o ar oferecido e as vozes que dialogam com o narrador, e ouve-se a ressonância das semelhanças excluídas. E, desse modo, a existência que poderia ser uma luz viva aos olhos de quem vê e lê a literatura, constata ser testemunha de encontros lamentosos, atestando a sua longa fenda, cujo fundamento real não se pode contestar. Tem um outro conto, em Anos de Manaus, que a questão do texto é a indagação dirigida ao leitor. Brincadeiras à parte, mas admitamos, né? Não conceber nada disso que é exposto, comprovadamente, que já que você, ou eu, e vocês todos aí, né, somos um passeador que percebe a peixe de shopping. Né? E qual a idade da cidade? Pergunta Aldemir. Essa questão não tem a menor importância, pois a idade dos lugares é a combinação de vários fatores que datam de idades diferentes e que resultam no tempo espacial que é específico de cada lugar. A idade dos lugares inclui o tempo histórico. Todavia, o que conta é a história de cada pessoa. E, nesse sentido, vale a pena indagar, caro leitor, se você já leu Dois Irmãos, do Milton Atum, cantarolou o Porto de Lenha, Tu Nunca Serás Liverpool, visitou o Centro Cultural, Palácio Rio Negro, riu das Crônicas do Simão Pessoa,
Ouviu uma bronca de Frei Fulgêncio na missa da igreja de São Sebastião? Você foi ao Mercado Grande comprar guaraná em bastão para dar sustância? Se nada disso lhe aconteceu, se você não ouviu nada disso e nada presenciou, tem nada não. Você mora, vive e faz a história da cidade. Fecho aspas para o José. Bom, aqui, primeiramente, se estabelece a priori o tempo, né, em termos positivos como condição formal. E essa fórmula faz mais que reescrever o argumento negativo por acrescentar um traço inesperado que dá à querela de sentido interno uma importância considerável. Assim, esse tempo de existência da cidade nada mais é que a forma da nossa intuição interna. A validade é objetiva por estar na relação de todos os objetos que podem ser dados ao nosso sentido, aos nossos sentidos. Os objetos aqui apresentados são as paredes, são as ruas, as praças e todo o ambiente que refazem a vida da cidade. Há mudanças reais e que provam as transformações de nossas representações, mesmo que, se quisesse negar todos os fenômenos externos com suas mudanças, ora, mudanças só são possíveis no tempo, portanto, o tempo é algo real, palpável e visto nos logradouros que estão nominados com os já mortos revividos do passado. A idade dos lugares, como diz Aldemir, é a combinação de vários fatores que datam de idades diferentes e resultam no tempo espacial que é específico de cada lugar. Percebi com essas leituras de geografia que o José Aldemir tem um pensamento muito arraigado no de Calvino, quando ele formula a ideia de apresentar no texto as cidades invisíveis e as crônicas de Manaus. Ambos fazem o homem cavalgar longamente por terrenos selváticos e sentir o desejo de uma cidade. A cidade sonhada para José. O possuía jovem. Chega em idade avançada, senta na praça, onde é o murinho dos velhos que veem a juventude passar. Ele está lá, sentado, ao lado dos outros. Os desejos agora são recordações reverberadas em textos. No entanto, essas transformações narrativas são geradoras de sentido e vão apresentar-se como conjunto de níveis de significações, já que o autor investiga com minúcia em comum o processo de modernização urbana da cidade de Manaus, num misto de melancolia pelo histórico fracasso que a industrialização causou na urbanidade. Aldemir pensa a literatura através da ótica da cidade, partilha a tese de que a inexprimível modernidade da cidade está ligada à evolução do capital selvagem desde a época de 67, quando ocorreram as invasões com os desmanches da favela sobre as águas na frente da cidade chamada de Cidade Flutuante. Esse projeto atendeu aos demandos de um prefeito-coronel que por aqui se estabeleceu, e bem lembrado na canção do poeta Torrinho, Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, numa clara alusão de desencanto com o futuro advindo. No texto Mapa de Manaus, é um dos que digo ser o mais precioso. O autor brinca com a reversão dos sentidos nominais do texto. Esta figura também aparece denominada de antimetábole, aliás, desculpem, que significa deslocamento, alteração, porém a inversão provoca, não raras vezes, alteração ao nível do sentido com muita técnica e graça, com sugestões que a abertura destas sentenças pode dizer algo significativo. E vamos ver. Abro aspas para o José. Caminhar é preciso e por isso peço proteção aos santos Antônio, Jorge, Geraldo, Agostinho, Raimundo, José, Lázaro, Sebastião, e rogo às santas Luzia, das Graças, da Conceição, de Fátima e Aparecida, para que na glória do bairro do céu meu pedido seja coroado e olhem por minha cidade, cuidem dela.
A arte da invenção se fez. Chega-se ao consenso de que a cidade é matriz indiscutível de decadência que se permite sair da invisibilidade quando se pensa em sua representação literária. No entanto, os textos dão conta do mundo, nitidamente difuso no instante narrativo, e não é característica só em Eudemir. Creio que por poderosa influência tuniana que também professa, desta mesma forma e arte de narrar os espaços de Manaus. Dê licença, só um golinho, tá? Abro aspas para o José. Que saudades da praça, da alvorada no dia do bairro, de colher flores na chapada e de cultivar o lírio do vale. Busco e não encontro o Eldorado, os inocentes, as chaves do beco ribeiro, as seringueiras no seringal, mirim, árvores na matinha, os flamboyants do boulevard e a boa sorte na rua. Quero liberdade para subir o morro, contemplar a colônia do Aleixo, do Planalto, ver os campos dos Elíseos, colher buriti na vila e trepar na árvore de Aquariquara. Porém, compensa saber que não somos mais colônia dos Machado, nem dos Mesquita, tampouco dos japoneses, nem estrada para os franceses, nem bosques para inglês ver. Pois agora cremos na paz e buscamos a redenção para o que fizemos com a cidade de Deus e dos homens. Parabéns, minha cidade maltratada, mas para mim, a cidade mais bela. Fecho aspas para o José. Nestes fragmentos textuais, pode-se dizer que o autor pensa a geografia pondo os olhos nos slides da literatura que desenha o horizonte próprio, onde é melhor se aperceber o que é ou não realidade histórica. Porém, percebe-se que o autor tenta fazer uma autópsia da nossa cidade, ao revelar o irrealismo prodigioso das imagens deformadas do caráter real. Esse caráter realístico é o que nos mantém conosco mesmos. A mistura fanfarroneira dá um ar fascinante de humildade, razão pela qual chega-se a ouvir a sinfonia do Requiem sem lamentar as perdas. Abro aspas para o José. Quero liberdade para subir o morro, contemplar a colônia do Aleixo, do Planalto, ver os campos dos Elíseos, colher buriti na vila e trepar na árvore de Acariquara. Fecho aspas para ele. Através da ótica da cidade, permite-se um maior entendimento do pensamento moderno e as condições da existência que está calcada nesses entendimentos por ser ambição de refigurar a nossa condição histórica e de a elevar ao estatuto de consciência históricas. E damos um pulo por outras crônicas do mesmo porte, beleza, que namora a cidade, mas chegamos ao tributo, ao meu lugar no mundo, que encerra essa primeira parte. Então, de ti muitos falam, abro aspas para o José, não és complicada, são as minhas limitações. O importante é que, desde cedo, compreendi que em tuas ruas tortuosas estão as minhas raízes fincadas no chão, que são os mais preciosos arquivos de uma gente que teime resistir. Tu és uma rara permanência, refletindo e iluminando a cultura. Cultura que continuará a ser uma luz brilhando, mesmo com as chamas das árvores queimadas, com a poluição dos igarapés e a miséria nas ruas. É um mar de barracos nos barrancos da beira dos rios, na beira da mata. São lugares de tempos em que as mudanças são contadas em décadas. São lugares de tempos rápidos em que as mudanças são contadas em dias. A vida, vidas na natureza. É muito óbvio, fecho aspas para o José, e eu digo que é muito óbvio o sentimento de pertencimento desse sujeito que confessa em ruas tortuosas estão fincadas as minhas raízes no chão, e concretamente municipalista, orgânico, patriótico, persistente entre a nossa autêntica realidade. E descobre-se neste
texto 3 preocupações essenciais: o mar de barracos nos barrancos, as mudanças dos lugares e a preocupação da preservação da natureza, que são aspectos relevantes para o surgimento e a ampliação de moradias sobre a água, a lógica da produção da moradia na perspectiva do capital. É o próprio Oliveira, em 2003, que disse na tese dele, tá? Está na página 79. A arte de abrir, de traduzir a cidade em Aldemir é a arte de viver, pois ele se comporta como um cavaleiro prisioneiro desse espaço encantado, onde toda energia é vista com perfeito domínio da palavra sobre os comportamentos, visando também domesticar a multidão em concerto e harmonia para tocar a valsa da alegria. E assim vamos ao tópico que fala das gentes, né? Das gentes. As crônicas neste espaço têm nas abordagens pessoas esquecidas do submundo social. Aldemir coloca os marginalizados em evidência, por exemplo, a maneira como fabrica fatos históricos a partir de acontecimentos brutos do que encontra pelas ruas, sendo um dia de domingo, que tem de correr para ouvir alguém bater a porta de sua casa. Ontem a filha dele falou isso no conto. E o homem atende e torna interpretável. Este é o fato abaixo, relatado em fragmento. A Rosa, a menina. A imagem dela congela-se na escuridão, abro aspas para o José, na escuridão, e surge a dimensão da ausência do que nos rodeia. A sociedade não lhe assegura, como os bichos da natureza, os seus filhotes, a proteção enquanto cresce. Aquela menina que não tem tempo de viver como criança, de ser criança. Seus sonhos são ter trabalho quando deveria estar estudando e brincando. Seus sonhos talvez se realizem, mas como as flores que carrega têm muitos espinhos, a sua imagem fica compartilhada por olhares cúmplices, repletos de significados. Por alguns instantes, a realidade nua e crua de crianças que vendem tralhas na noite passa a ser a centralidade de tudo para, em seguida, todos se voltarem para papos e tréguas. Fecho aspas para o José. Vemos a reflexividade da vida, que consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz da informação renovada sobre estas próprias práticas. Diz-se com frequência que a modernidade é marcada por um apetite pelo novo, mas talvez isso não seja completamente preciso. Nesta crônica, em que Aldemir apresenta a Rosa menina saindo à cata do dinheiro ainda em criança, faz parte desta e de outras sociedades onde o dinheiro é poder referencial. A natureza da Rosa menina em ter posse monetária mostra com natureza fortemente competitiva e expansionista no empreendimento capitalista. Seus sonhos, aspas, talvez se realizem, mas como as flores que carrega têm muitos espinhos. A posse do capital fará dela autônoma e de sentido forte, desde pequena, já sabendo viver ativamente neste ambiente hostil, onde é percebida a ausência de sentimentos dos pais que deviam dar certos cuidados e maneiras de orientar as crianças que começam a sentir a vida real. E falando de amores, cheguei à última crônica deste livro, do José Aldemir. Cartografia de amor. É uma confissão do presente. Abro aspas. Ela é para mim, não a cara metade, mas o corpo inteiro. E como por ela tenho um amor absoluto e uma paixão avassaladora, é preciso construir o espaço da esperança, pois quero caminhar sempre pelas ruas, suas curvas, contemplando cada uma de suas partes, sem pressa, como um flaner que contempla tudo à sua volta, como se fosse uma paisagem panorâmica, porém, como são decimétricos os caminhos. O que sinto por ela é um amor antigo, cujas raízes foram se fincando num solo profundo
e de lá retira o alimento do corpo e do espírito. Mas aqui parece uma doce ilusão de sempre sublimar um amor como razão de ser, viver e estar numa felicidade sofrida. Este foi o primeiro livro, Crônicas de Manaus. Este segundo, Crônicas da Minha Idade Cidade, eu intitulei, ontem a Rita até falou, né, sobre o flaner, um flaner das cidades de todos os lugares, e eu vou responder à doutora Rita agora, né, que o flaner, nesse pensamento do Walter Benjamin, sobre o estudo que ele fez da obra de Baudelaire, né, e Baudelaire amava a solidão, tal qual o Flaner, o Denis também, que gosta de passear bastante. O Flaner ele é especialmente o sujeito como modelo de existência que testemunha a crise da experiência da modernidade. Esse sujeito carimbado, chamado Flaner, passa a ser o retrato do intelectual, do artista, que precisa repensar sua própria posição histórica para compreender e remodelar seu papel e comportamento social. Caso contrário, dona Rita, ele poderá cair nas demandas do mercado, marcado pelos meios de produção e pelas mudanças da percepção humana derivadas no avanço técnico, da reurbanização. Desde o século XX que acontece isso. E não vamos esquecer que Aldemir ele é um transeunte que se enfiava na multidão. Buscava matéria para protestar contra a industriosidade que separa as virtudes da sociedade. Bom, nesse segundo, nós vamos ter o Esteban Reis Celidon, professor do curso de Letras da Universidade Federal, que ele faz um quase prefácio com um carinho dedicado a este amigo escritor. Relembra dos antigos cronistas da cidade, lembra ao leitor que Aldemir deixa de ser o doutor da sala de aula, detentor de um saber conceitual, e dá asas ao seu voo como cidadão, como homem da cidade experiente, simplesmente autor. E é deste José Aldemir que aqui vamos apresentar, observar no conteúdo da escrita, como ele mesmo propõe, expressar o cotidiano. Assim como toda jornada de uma caminhada no quarteirão e uma maratona que começa pelo primeiro passo. Esse encontro começa pela primeira crônica. Lembremos que este é o segundo livro de crônicas deste autor, e me dedico nesta análise de modelo. E assim, regalo-me em contemplar pelos olhos do autor as veredas por onde ele passou e mostra com angústia a natureza e a vida diária de todos nós. Aldemir, na contracapa do livro, ele confessa: sou um caminhante de todos os dias com a cidade em rebuliço e de todas as noites, da boca da noite, quando a cidade já sossega. Não caminho por recomendação médica ou para manter a forma, mas por puro prazer. Tampouco me utilizo do calçadão ou de outros lugares apropriados para isso. Percorro ruas, praças, mercados, igrejas, colégios e a zona, e neles vou colhendo o imponderável da vida urbana de um certo tempo, de uma certa cidade. A minha cidade, que é a cidade de cada um no tempo que desejar. Fecho aspas para o José. Bom, é sempre esse olhar sobre a cidade, né? E cada vez que leio o José Aldemir, vem à memória o Dionélio Machado, né? Naquele que ele fala uma literatura angustiada de um funcionário público, Nazareno, né? Barbosa, nos ratos. O que diferencia o nosso amigo José Aldemir do Dionélio é que o Dionélio ele não cita o lado urbano, já o José Aldemir é matéria da crônica, a urbanidade da cidade. E ele se insurge sempre num viés flaubertiano pelo desejo mimético que harmoniza perfeitamente com a verossimilhança em busca da realidade do momento de representação. Assim, se na primeira crônica que dá abertura à obra,
os leitores de Manaus, Cidade do Futuro, leem na página uma conclamação aos santos, os mesmos dão nome aos bairros para que tenham complacência com a cidade, que de tão poluída pela fumaça, pelos transportes que trafegam pelas vias urbanas, adquiriu a cor cinza. Logo, identificam-se com esses cenários dos acontecimentos como sendo a cidade de Manaus. Abro aspas para o José. Os igarapés desapareceram definhados como acometido de arteriosclerose a dificultar a circulação da vida nas suas entranhas. Cada um de nós, nos becos, ruas e bairros da cidade, foi cartografando espaços e geografando vidas, sentindo e conhecendo lugares, deixando marcas e pegadas que resultaram na cidade que temos. A cidade que se quer construir precisa de todos os santos e deuses nas diversas crenças e credos, mas principalmente precisa dos filhos destes, pois a produção da cidade é obra de cada um. Está na página 8 e 9 esse texto, tá? Aldemir utiliza do espaço lugar de referência para situar as narrativas. Assim, o domínio da rua passa a ser configurado como abstração e observação que dão rentabilidade exploratória para contextualizar a existência da cidade, como se segue. Aí nós vamos ver as crônicas encaminhadas pela Rua Escura, a larga Rua Estreita, naquela avenida, a Rua Enfeitada, o barulho das ruas, o louco da rua, o velho e o lugar, etc. Encaminhada pela Rua Escura, quando a rua é morada, a atitude confessada como um andarilho da cidade depende de múltiplas causas que jamais acabaremos de destrinçar. O desequilíbrio entre essas modalidades, culminando em nossa tríplice crise: pessoas, lugares e ou momentos de festa ou de tristezas. Aldemir dá uma revoada na história da Praça do Congresso e explica o porquê de ter recebido este nome em 1942. Foi em homenagem ao Congresso Eucarístico ali realizado. E redesenha a cartografia das adjacências. Em frente à praça está instalado o IEA, ao redor o Ideal Clube, Colégio Benjamin Constant, construído entre 1892 e 1894, a Biblioteca Municipal e outras informações que o leitor toma conhecimento pela literatura desse escritor. Ele dá uma aula também. Mas o que Aldemir mostra também com muita simpatia é a figura do caminhante, um velho da cidade com olhos de janela, sempre atentos à paisagem urbana, nada lhe escapa. Pensar a cidade é um ritual impregnado de magia para assegurar as ordenanças da reclamação desse script divergente de esplendor. O leitor é obrigado a diferenciar entre as ideias das coisas e as ideias dos signos. As palavras são coisas que visualizamos na literatura. E nestas crônicas da cidade, o referente transborda em prédios, praças, ruas, a cidade, tudo sendo redesenhado e pintado nas cores da angústia pela deterioração, efeito do descaso público e uma outra parte pelos agentes que não têm zelo com a organização do patrimônio. A larga Rua Estreita não é uma rua qualquer, sequer tem nome ou status de beco, a ruazinha estreita, exprimida entre muros, na página 17. Na cidade é assim. Nesta crônica pode-se constatar o trabalho de planejamento deste lugar, a cidade no todo, que não aconteceu. O marco ideológico de uma sociedade está na construção da mesma. Ela representa a cultura e o desenvolvimento que valoriza e organiza a realidade. Aqui, neste modelo reduzido, ruazinha, sem quase existência, pode também ser muito importante, pois comporta o viver e o vivido, que dão conteúdo à vida humana.
O sonho dos arquitetos, dos urbanistas, não tiveram respaldos do poder ideológico. E o povo, geralmente, é de pouco poder, não o poder de viver em um ambiente mais organizado, mas nem tem essa ideia de organização social. O poder público não tem vontade, desdenha as constrições objetivas da realidade e assume um posto superior a autolegitimado. Desdenha do projeto pensado ao qual a realidade é que deveria se curvar. A ruazinha se insurge concreta, infiltrada, e toma expressão de vida social, pois funciona com eficácia na comunidade. Dela se servem, sem reclamos e sem constrangimentos. Assim são os lugares que guardam vidas rotineiras e tranquilas, que decorrem secretas e aventurosas, sem as iluminuras da sociedade. Com licença. A partir dessas condições, é possível inverter o processo em vez de representar a coisa já existente mediante o signo. Estes se encarregam de representar o sonho pelas coisas tão ardentemente desejadas pelos utopistas. E o amazonense Aldemir se encaixa nesse caminho quase delirante de sonhar que a ruazinha, o diminutivo é um carinho bem amazonense próprio para tornar o feio em agradável. Até se insurge como realidade de cidade isolada dentro dessa imensidão espacial. A Amazônia é sempre apresentada alheia e hostil, vista sob o ponto de vista progressivo. Manaus está concentrado o maior cúmulo de quilates de imperfeições. A cidade, que poderia ser celeste e no seu céu correrem cometas de longas caudas, poderia, num único ato livre e feliz, dar volteios de alegrias pelas ruas, como foram capazes os habitantes de Berçabeia, que o Calvino desenhou. No entanto, constata o geógrafo que em nossa Manaus, a dimensão de cidade como um bem coletivo parece cada vez mais distante. Os exemplos são muitos, mas quero tratar, como escrevi no início, daquela ruazinha, modelo de nossa missão e de como o direito à cidade como espaço coletivo é negligenciado. Página 17. Tá? E a seguinte é a Rua Enfeitada. É uma outra crônica que está eivada de baixa estima. A rua teima em ser, e sobre ela uma grande cicatriz disfarça as feridas profundas, como reflexo das desigualdades sociais que se concretizam em desigualdades socioespaciais. No horizonte, enfeites de verde e amarelo que parecem velhos, de antigo e encardido, pelo uso a encobrir o azul profundo do céu, sobre ruas que não são de terra batida nem de asfalto, pois que cobertas de água. Homens e mulheres de ombros encurvados, ora sob a chuva monótona, ora sob o sol escaldante, continuam a tocar a vida sem deixar de ser o que são. E enfeitam a rua. Está na página 28, na Crônicas da Minha Cidade. As narrativas de Aldemir se insurgem com paisagens como de um filme antigo, rodando na mesma máquina, como aqui vi no filme Cinema Paradiso, do Tornatore, com uma música linda do Ennio Morricone. Totó, o personagem menino, assistia aos filmes e se encantava. Julgo ser o Aldemir que escreveu e passou a ser o cineasta bem-sucedido, tal qual aconteceu ao Totó. Lógico que isso faz parte da ilusória realidade, uma visão babilônica, talvez. A cena das ruas, das narrativas, de todo efeito tem eficácia pictórica. Perde o drama humano, ganha a figura abstrata de homens e mulheres no recinto que é um assinte à natureza humana, como se constata nessa narrativa. Está na página 29, abro aspas para o José. Quando pergunto sobre a Copa, o mesmo senhor me responde: assistimos aqui mesmo, cada um na sua casa, quando o Brasil joga. Depois, a gente vem para a rua. O sentido de rua
não desaparece. E numa ponte que liga a passarela à casa, há várias latas com plantas ornamentais, como se fosse um jardim. Essa foi a imagem que ficou daquela rua. Apesar de tudo, eles plantam um jardim na esperança de que um dia as flores brotem e no jardim venham pousar as mais belas borboletas, de todas as cores, verdes, amarelas, azuis. O Oliveira fala na página 29, tá? Fecho aspas para ele. E vamos ter os moradores de todos os lugares. Gente, faz tempo que eu não falo. E nestas crônicas tem a presença do velho e do louco, que são as figuras em toda rua de qualquer cidade. Né? E começo pelo segundo, os loucos, talvez por simpatia mesmo. Penso sempre na loucura quixotesca que exalta e salva o homem da angustiada realidade, diferentemente da loucura machadiana, que joga o ser na sarjeta para deteriorar a existência. É interessante o Aldemir conhecer a todos, melhor, nem todos. Faltou a Dadá, moradora do bairro de São Raimundo, andava na rua recitando versos, todos os nomes dos ossos do corpo humano. Diziam as más línguas que endoidou de tanto estudar. Mas desses citados, alguns lembro bem, e o que há de comum entre eles? A alegria de viver a comunicação, o sorriso sempre que alguém lhes dava atenção. E sobre o bombalá, lembro na praça, em frente à igreja, ficava para frente e para trás, batendo na ponta dos dedos. Geralmente essas pessoas são pouco comunicativas, aproximando-se quando queriam pedir alguma coisa. Conhecia a Carmen doida, andava com os braços cruzados para trás da cintura. Não podia ser irritada. Cabelos bem tosados, banguela, tinha uma voz infantil, figura que sempre vestia a mesma cor, azul. A loucura tornou a todos figuras folclóricas de um tempo em que a vontade de potência não existia, e essa fonte incontornável tanto dos valores afirmativos, em consonância com os impulsos, quanto dos negativos, acabaram sendo produtos dos seus desvios e desnaturalização, e, no final, uma recusa ascética da vida. O pobre e o louco têm de morar longe, bem roseano, na rua lá de baixo. E a figura do velho, hoje, padece do despossessamento da verdade, da sabedoria, da alegria, da convivência. É muito trágico a questão da velhice e não se percebe no horizonte da boa convivência o restauro para restituir-lhe a valoração do passado. Nesse dueto de loucos e velhos, se pode inferir que não só esses, mas quase todos nós saímos da condição de sujeitos e passamos a ser objetos. Nessa situação extrema, a arte está na linha de frente da exposição do mercado fantástico que é mostrar as mudanças que ocorrem com a cidade e os indivíduos que a constituem. Ninguém quer saber para onde são levadas a carga dos varredores de rua, onde são depositados os lixos que são produzidos em nossas casas. Mas o lixo de que falo não é o mesmo das sobras das nossas casas. E se é que sobra. E sim o lixo que chega nos noticiários, TV, rádio, mídias, são esses os mais nocivos e exigem uma seleta coleta, ou mesmo uma couraça para não sermos voluntariamente contaminados. Lembro do poema Correspondência, do Baudelaire, e Flores do Mal, que bem representa a mesma desesperança que sente o cronista, e ele gostava do Baudelaire, e uma vez ele me perguntou se eu tinha lido, como se vê nestes fragmentos, aí eu inseri no texto dele. Quando, abro aspas para o Baudelaire traduzido, quando se empenha o poeta em conceber agora essas grandezas raras que ardiam outrora, no palco em que a nudez humana, luz sem brio,
sente nele n'alma um tenebroso calafrio. Ante esse horrendo quadro de bestiais ultrajes, possuímos, é verdade, impérios corrompidos, com velhos povos de esplendores esquecidos, semblantes roídos pelos cancros da emoção e, por assim dizer, belezas de evasão. Fecho as aspas para o Baudelaire. O porto e os urubus da cidade. Não estou ultrapassando não, né, professor? Vamos já? Então, esse conto, essa crônica, o Aldemir foi movido por uma notícia do radinho de pilha. Engraçado ele pegar pilha de um motivo intrigante e inquietante, os voos para a cidade de Parintins, né? Que os urubus andavam cercando o aeroporto e o porto estava também interditado. E ele diz, abro aspas para o Aldemir, a nossa cidade está ilhada, sapecou com voz de locutor de rádio o cuidadoso edil. Fiquei a imaginar como os urubus se organizaram para interditar o aeroporto e a pensar se os ditos cujos não poderiam ser mobilizados para fazer frente à avalanche dos golpistas que estão a surrupiar os direitos sociais. Afinal, interditar e ocupar um aeroporto não deve ser pouca coisa. De outro lado, também fiquei a imaginar a catástrofe de nenhuma embarcação poder atracar na cidade e como é possível uma ilha que, segundo o edil, do alto de sua sapiência, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, ficar ilhada sem porto. Na página 41. Como obra literária pertence ao reino da ficção, esta crônica faz a abordagem da problemática da necessidade de ambos, que ambos, aeroporto e porto, acarretarão às pessoas e ao município, na ausência dos bons serviços. Constata-se que a visão alegórica que Baudelaire teve de Paris foi muito pessoal no passado e José Aldemir teve nesse presente, né? E nós vamos ver que o cronista ele conta essas passagens rápidas que atingem todo visitante e todo cronista. E nós vamos ver também que o José Aldemir ele traz observação de outras cidades por onde ele passou. Aí eu trago um pouquinho de Madrid, Salamanca, e ele diz, pelas semelhanças e diferenças, encerra o sentido de cidades que estão e são o mundo, especialmente pelo sincronismo do antigo e do novo, pela capacidade de articular o lugar e o mundo, conseguindo ao mesmo tempo ser cosmopolita e não desprezar as tradições. E aí nós vamos ver que estas duas cidades, elas se insurgem na vitrina da admiração do bom gosto desse Flaner, que cada vez atiça os olhos do leitor para o crescente desejo de também sair e ver e conhecer esses espaços que estão apresentados. Tá? E nós vamos ver que o leitor já começa a perceber que nelas existe alegria e os textos do Aldemir servem de refúgio e de descoberta, né, dessas águas da visualidade e nos convida a nadar nessas emoções das descobertas de cada lugar. E eu digo que, rapidinho, para considerar final, tem essas cidades e tem outras cidades. Os enredos, de modo geral, nas crônicas, são muito simples, todos óbvios, como se mostra uma cidade. Mas são tantos referentes e representantes, como o próprio escritor ele apresenta, que a gente fica horas frente a frente, tentando discutir e discordar do tratamento, do olhar lançado por sobre, e recolho-me dessa condição a que estou, só sou leitora. Muito obrigada.